Graças a Deus. Amém? Então, irmãos, vamos à palavra. Hoje Deus colocou a palavra no meu coração, que se encontra lá em Eclesiastes 3, do 1 ao 8, e eu vou ler. Amém? Os irmãos acompanhem. Capítulo 3 de Eclesiastes, do 1 ao 3, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Esse livro de Eclesiastes é maravilhoso, irmãos. Então, do 1 ao 2, ele fala sobre a sabedoria humana. E do 3 ao 5, ele fala sobre felicidades. E do 6 ao 8, e a sabedoria verdadeira. Isso aí. E o autor é o rei Salomão. Então, eu quero dar uma introdução para esse texto, que de Eclesiastes 3 e até o 1, que é um texto maravilhoso, e eu tenho até o tema dele, que eu vou dizer assim: vivendo os tempos de Deus. Vivendo os tempos de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo uma geração marcada pela pressa. Tudo precisa ser rápido. Mensagem, resposta imediata, resultado para a ordem. As pessoas não sabem mais esperar, não é mesmo? Ninguém mais sabe esperar. É muita matança, até no trânsito, ninguém sabe mais esperar. Dá até medo de dirigir. Vivemos em tempo onde muitos estão cansados, ansiosos, confusos, porque a vida parece acontecer fora de controle. Há pessoas que perguntam: por que estou passando por esse momento? Muitos perguntam, eu mesmo sou uma delas. Por que algumas coisas demoram tanto para acontecer comigo? Por que algumas fases da vida parecem tão difíceis para nós? Enquanto uns estão vivendo tempo de alegria, outros estão vivendo tempo de lágrimas. Esse tempo mesmo, mês atrás, nós vivemos tempo de lágrimas aqui. Nós choramos, a Esther acabou de dizer como ela ficou, né? Até correndo risco de acidente e tudo, porque nós estávamos controlados, descontrolados, nós estávamos vivendo tempo de lágrimas. Chorei muito, sentimos muito, porque é normal isso daí. Enquanto alguns estão construindo sonhos, outros estão recomeçando depois de perdas. Mas há uma verdade poderosa que a palavra de Deus nos ensina no livro de Eclesiastes. O sábio rei Salomão escreveu algo que, através do século, e continua extremamente atual. Irmãos, quando aqui já perguntaram: ô Senhor, tanta gente que é abençoada nesta igreja, quantos são, mas eu não. Não é verdade? Tem tanta pessoa, olha, você vê pessoas comprando carro, você vê pessoa comprando casa, e você está ali orando, naquele propósito, você está ali pelejando, mas você não vê nada. Você não sente que Deus está te fazendo nada. Então, você presta bem atenção na minha mensagem, que você vai entender por que isso. Irmão, há momentos em que tudo parece atrasado, outros momentos parece adiantado demais.
e há fases que parecem não acabar nunca. Mas hoje Deus nos chama para lembrar uma verdade poderosa que está nesses capítulos. O tempo pode estar confuso para você, mas nunca está fora do controle de Deus. O relógio dos homens pode falhar, mas o relógio do céu nunca atrasa. Em Eclesiastes 3, como lemos, não é apenas um poema bonito, é uma declaração de soberania. E aí nós vamos lá para o capítulo 1, onde diz, tudo tem um tempo determinado. Tudo tem um tempo determinado, né, irmãos? A vida é feita de círculos, e o que Deus tem no momento certo para cada situação, seja eles alegres ou tristes, de construção ou desconstrução, de falar ou calar, ensinando sabedoria, paciência, confiança em seu plano soberano. Tudo, não é algumas coisas, não são as boas nem as ruins, são todas as coisas. Até a dor tem tempo. Até a espera tem tempo. O deserto tem tempo. Talvez você esteja vivendo um tempo que não escolheu, mas ele permitiu. E ele permitiu porque há um propósito, irmãos. Ninguém passa nada por acaso. Tudo há um propósito por Deus. Às vezes queremos sair do processo, mas o processo está nos formando. Creia nisso. Às vezes a gente quer sair com as nossas forças, com nossos braços, mas Deus está nos formando. Como a diaconisa Pamela, ela explicou aqui, que foi comparado nossas vidas com o ouro. Não foi, irmãos? Quem lembra? Como o ouro. Então, o ouro só vira joia depois de passar pelo fogo. Sem fogo não há brilho. Não há, irmão. Então, as nossas vidas também, nós temos que passar por baixos e altos. Passamos por tribulação, passamos por momentos difíceis, mas Deus sabendo de tudo, e Ele está conosco. E tudo tem a sua hora certa, tudo tem o seu momento certo debaixo do céu. Em nome de Jesus. Agora nós vamos lá para o capítulo 2, alguém está acompanhando, né? Tempo de nascer, tempo de morrer. Porque tudo na vida tem altos e baixos, começos e finais. Tem um tempo determinado por Deus, tempo de nascer, tempo determinado por Deus ou pela ordem natural para o início da vida, destacando que tudo possui um círculo e propósito. Amém? Morrer, irmão, é um círculo incontrolável. A vida, espiritualmente falando, é morrer para coisas do mundo e viver para Deus. Tempo de plantar e arrancar, isso simboliza a lei da semeadura e colher. Tempo para iniciar relacionamentos e mudanças. Tempo de colher seus resultados e arrancar. Cada estação tem um propósito, mas as nossas ações presentes determinam o futuro no impacto positivo ou negativo. Amém? Quem concorda? Se você planta feijão, você não vai colher arroz. Amém? Olha, um grão plantado, ele dá várias vagens, vários grãos. Você não colhe só aquilo, não. Você colhe muito mais. É sofredor. Para pensar. Amém? A vida é frágil. Há começo, há despedida, há abraço, há lágrimas. No velório, tem gente que fala assim, é crente, ela não vai chorar não, por que está chorando? Mas há choro, irmão. Isso nos lembra que a vida aqui é passageira. Vivemos como se tivéssemos todo o tempo do mundo, mas não temos. Não temos. Hoje pode ser o dia de pedir perdão. Pensa aí você, hoje é o dia de pedir perdão. O dia de pedir perdão. Dentro de você, você sabe por quê que precisa pedir perdão. É 70 vezes
temos que pedir perdão. O dia de recomeçar pode ser hoje, o dia de voltar para Deus. É hoje o dia. Não adie decisões espirituais, irmão. Se você pensou em aceitar Jesus, se você pensou em fazer um propósito com o Senhor, se você pensou em aceitar Jesus hoje, não deixa para amanhã, porque a vida é rápida, ela é frágil, ela é rápida, você não vê passar. Daqui a pouco você não está mais aqui. Não, então não adie a sua vida espiritual. Não aceita, faça hoje. Vamos lá para o terceiro item que diz, tempo de plantar e tempo de arrancar. Ninguém colhe no mesmo dia em que planta. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Ninguém colhe no mesmo dia que planta. Que há momento certo para eliminar o que te faz mal. Ter a necessidade de matar comportamentos pecaminosos. Irmão, a gente não gosta de ficar perto de alguém que faz mal para nós. Quem é que gosta? Quem é que gosta de ficar perto de pessoas que te criticam, que te falam mal, que acha defeito em você? Isso, a gente sai fora. Há um tempo para tudo isso. Como, por exemplo, vícios, coisas que adoecem a alma. Deus trabalha em círculos. Tem dia que você está assim, tem dia que você está maravilhosamente bem, tem dia que você está alegre. A Eduarda leu Filipenses 4. Essa carta aí fala da alegria do crente. Amém? Fala da alegria, da firmeza. É maravilhoso. Você pode estar plantando há anos, orando por um filho, clamando por restauração, esperando uma porta se abrir. Aparece que nada acontece. Aí você fica orando. Eu oro há 18 anos para o meu marido aceitar Jesus. Ele não entra na igreja, irmãos. Mas se a gente for reparar a mudança que já houve nele, olha, é uma coisa extraordinária. Extraordinária. Uma coisa linda. Hoje ele ficou o dia inteiro trabalhando para Deus. A minha filha, ela montou uma igreja, o meu genro é pastor, e eu dei uma igreja aí para eles fazerem oração, e eles estão fazendo culto, e estão fazendo a obra de Deus, e eles fazem os movimentos, e quem que faz os movimentos, quem que trabalha lá para a igreja, quem compra água, quem leva, quem troca, quem faz as coisas, é meu marido. E ele não é crente, ele não entra na igreja, ele não lê a Bíblia, mas ele presta atenção em tudo. E está fazendo. Então é assim. E a gente às vezes acha que nada acontece. Mas debaixo da terra, a semente está criando raiz. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Um dia vai brotar, vai dar fruto. O silêncio de Deus não é ausência, é trabalho invisível. E há tempo de arrancar também. Às vezes, Deus remove pessoas, remove projetos, remove situações da nossa vida. Isso dói, mas dói muito. Pessoas que vão embora, não viram a cara para nós e dói. Mas é necessário. Mas Ele sabe o que precisa sair de perto de nós. Deus sabe de tudo isso, para que algo melhor entre na nossa vida. Vamos lá para o quarto. Tempo de chorar e tempo de rir. Deus não anula o choro. Jesus chorou. Lá em João 11:35, Jesus chorou quando soube da morte de Lázaro. Todos sabem, né? Mesmo sabendo que ele iria ressuscitar Lázaro, mas ele chorou. Chorar não é falta de fé, é humanidade. Talvez alguém aqui esteja sorrindo por fora e chorando por dentro. Muitos são assim. Saiba de uma coisa, o choro e o pranto representam luto, dor, aflições. Enquanto o rir e saltar representa alegria, celebração, vitória, a nossa soberania é aceita por ambas as estações, são necessárias para
são necessárias e passageiras. Ninguém passa por esta vida sem experimentar altos e baixos. Amém? Glória a Deus. O céu não ignora suas lágrimas. Fique sabendo disso. O céu não ignora. Cada lágrima é vista por Jesus. Cada oração silenciosa é ouvida. Lá em Isaías 59:1 está escrito: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não salvar, o seu ouvido agravado para não poder ouvir a sua oração, o seu choro, o seu clamor. Amém, irmão? Creia nisso. Deus acolhe, Deus vê a sua necessidade. Mas é necessário a gente viver um ciclo, é necessidade que a gente passe pelas as estações. Então, tem o seu tempo determinado para todas as coisas. O inverno não dura para sempre. A primavera sempre chega. Então, irmãos, você está passando por prova aí. Você está passando por dificuldade. Se você está orando anos e anos com um parente, mas ainda não veio, tenha paciência. Jesus está vendo. A resposta vem. Na hora certa, a resposta vem. Graças a Deus. O 5 diz: tempo de calar e tempo de falar. Quantas guerras começaram por palavras erradas no tempo errado nas nossas vidas? Eu mesma estou falando comigo, essa palavra falou comigo. Quantas palavras erradas já me prejudicou? Então, a gente tem que administrar a nossa língua. Nós temos que administrar a nossa língua, porque ela nos mata. Ela não mata, irmão. A sabedoria de Deus é a vida, a sabedoria de Deus é a vida, ensinando que há momento apropriado para diferentes ações e sentimentos. Buscar sonhos, bens, mas também de aceitar perdas, épocas de guardar, acumular. E há período que você tem de desapegar e jogar fora o que é inútil ou nocivo. Como diz, a bebida está ali, né? Se você não usa mais aquelas coisas antigas, você separa tudo, leva tudo para lá, porque ela tem efeito para outro que vive um outro ciclo. Não é mais o seu, você está passando, está por outra estação. Então, pensa nisso, a gente tem que fazer mudanças para entrar o melhor para nós. Há momento em que Deus diz: fique em silêncio. Isso é uma reflexão. Ter uma humildade, paciência para ouvir e aceitar que nem tudo precisa de resposta imediata. Confie, espere, ouve o seu irmão. Hoje, nós vivemos tempos que a gente quer falar, mas ninguém quer ouvir. Então, a gente é obrigado a pagar uma psicóloga, sentar lá de frente dela, olhar para a cara dela e dizer assim, ela fala: o que está acontecendo, Nildete? E você olhar e chorar. Porque você precisa chorar. Você precisa chorar nos braços, no colo de alguém, falar o que você está sentindo. Nós, mulheres, nós, ser humano, nós precisamos conversar. A gente precisa falar. E muitas vezes nós não temos ninguém para dividir as nossas dores. Não tem ninguém para dividir as nossas dificuldades, as nossas ansiedades, as nossas necessidades, irmão. A gente hoje não tem como confiar em ninguém, porque não transmite isso para nós. Então, a gente é obrigado a pagar lá e ficar lá para uma psicóloga, simplesmente ela fica assim, para te ouvir, você pôr para fora aquilo que está, o teu coração está cheio. Muitas coisas, umas coisas banais, tem lá, você só precisa falar e desabafar. Só isso. Mas também há tempo de se posicionar. Tempo de declarar fé, tempo de dizer, é o que eu espero: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Glória a Deus? Glória a Deus. Definir o tempo é maturidade espiritual. Há também tempo de guerra e tempo de paz.
Nem toda fase será tranquila. Nem toda fase será tranquila. Há tempos de batalha. Você pode estar lutando contra a enfermidade, contra a crise financeira, contra a opressão espiritual, mas a guerra não é permanente. A guerra não é permanente. Hoje, nós vivemos hoje a gente vive no meio de muitas pessoas cansadas da vida. Gente lutando para pagar contas, lutando contra as doenças, lutando contra a depressão, lutando dentro de casa, com as portas fechadas, porque está com depressão, não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém. Irmãos, o inverno pode ser frio, mas a primavera sempre chega. Acredite. Tenha confiança no Senhor, tenha fé no Senhor. Ele está vendo as suas dores, Ele está vendo o que você precisa. Há um tempo para tudo. Tem pessoas que oram mais de 15, 20 anos para casar, para arrumar um casamento. Quando ela para de orar, esqueceu, aí Deus manda um marido maravilhoso. Aqui mesmo aconteceram isso aqui, a gente vê, a gente só não sabe falar, mas a gente vê as coisas acontecendo, os milagres acontecendo. Esta igreja aqui é o celeiro, irmão. Se você bate o joelho aqui no chão e coloca nas mãos do Senhor, você vê o resultado. Então, pode demorar século, pode demorar, mas você recebe. Porque eu sou testemunha disso. De muitas vezes, de madrugada, eu vi atravessar da minha casa para cá, de cobertor, e deitar aqui e clamar no sangue de Jesus. Clamar pelas minhas necessidades. A minha filha nasceu uns nódulos no pescoço que não tinha jeito. Ninguém falava, ah, não, isso daí pode ser câncer, isso pode ser não sei o quê, pode ser não sei o quê. E eu entrei numa situação que eu não podia nem ouvir falar que a minha filha estava daquele jeito. Eu pegava os cobertores de madrugada aqui. Quem lembra? Lembra? Nós aqui. E Deus deu a vitória. Minha filha está aí, não tem nada no pescoço. Nada. Quantas vezes eu estava aqui contando um testemunho, ladrão estava na porta da minha casa e querendo com a arma segurada para matar o meu marido pegava a arma e ele não fazia nada. Porque eu estava aqui chorando, tá? A gente passa por prova, por provações, a gente passa por afronta, a gente passa por tudo isso, mas a gente tem que ter essa consciência que Deus está conosco, que Deus nunca nos abandonou e que Deus está aqui para nos ajudar, irmão. Se você está aí precisando de uma bênção, creia no Senhor Jesus. Clama a Ele, como diz lá em Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, coisas grandes e firmes que não sabem. Da última vez, Deus colocou no meu coração, falei sobre essa palavra, e essa palavra me edificou, essa palavra que eu estudei para trazer aqui, essa palavra me levantou novamente, e aqui estou, com muita idade nas costas, mas aqui estou. Aqui estou, irmão. Em nome de Jesus. Nunca é tarde para trazer a palavra de Deus, para saber que Deus é o Todo-Poderoso. Amém? Aí tem mais aqui que vou chegar lá no 8, viu? O mesmo Deus que permite a batalha é o Deus que entrega a vitória. Amém? Ó. Deus que permite a batalha é o mesmo que entrega a vitória para nós. A guerra tem prazo de validade. Se há tempo para tudo, então esse tempo que você está vivendo não é eterno. Se hoje o tempo é de dor, amanhã pode ser tempo de milagre. Se hoje é tempo de silêncio, amanhã pode ser tempo de resposta. Deus não perdeu o controle da sua história, não. Você não está atrasado, você está sendo preparado. Pensa nisso. Está sendo preparado. E eu tiro até uma conclusão. Mas Deus manda te dizer. Ó, a conclusão que eu falo aqui para a igreja.
Eu continuo no controle de sua vida. Cada um de vocês. Amém? Deus manda dizer para você, eu continuo no controle da vida de vocês. Não apresse Deus, irmãos. Não desista no meio do processo. Não abandone o campo antes da colheita. Não abandone. Espera. O tempo de Deus é perfeito. Hoje você pode ser. Tempo de voltar. De voltar para a igreja. Olha quanta cadeira vazia, né? Hoje é tempo de voltar, irmãos. Você convidar um amigo, um vizinho, um parente, trazer para a igreja. Tempo de confiar, tempo de recomeçar, tempo de entregar o controle nas mãos de Deus. Se você está cansado de lutar contra o tempo e deseja descansar na vontade de Deus, vamos ficar de pé e orar para que Deus vai fazer maravilhas, milagres no nosso meio. Amém? Eu convido vocês a ficarem de pé e vamos orar. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu entrego tudo nas tuas mãos, Senhor. Esta igreja, Pai, reunida aqui numa só fé, numa só confiança, Pai. Senhor, eu entendo todos os meus tempos, Pai, mas eu confio em Ti, entrego as minhas dores, as minhas esperas, os meus medos. Jesus, governa o meu tempo. Em nome de Jesus, governa o tempo de cada irmão hoje aqui, Senhor. Vai de encontro à necessidade de cada um, meu Pai. Aqueles que estão aflitos, Senhor, que estão com problema de saúde, ó Pai. Para o Senhor nada é difícil, meu Deus. Nada é difícil, Pai. Tudo o Senhor pode. Em nome de Jesus, vai tocando em cada um, Pai. Cada um que necessita, Senhor. Cada um que está passando, Pai, pelas estações, Pai, diversas estações, Senhor. Ciclo, meu Pai. Toma nas tuas mãos, Jesus, e faz milagre. Faz, Senhor. Toma, Pai, cada um, e eu te agradeço pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo de Deus. E as palmas louvam o Senhor. Amém?